Bom dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas. Euzinha em alta definição, celular novo. Simone já apareceu aí pra mim, glória a Deus. Vamos lá. Desculpa aí o atraso. Eita, já tá aparecendo um montão de gente. Aí vai falando bom dia aí. Suelane, eita, Glória, Solange, bom dia, Simone, Doris, estou vendo aqui que está assistindo, bom dia, gatona é você, Érica, bom, vamos lá então, olha aí, ó, eu botei, desculpa o atraso aí, bom dia, Terezinha, bom dia, Josi, Liliane, Luísa, bom dia, bom dia, vamos lá então, bom dia Doris, Regina, vamos lá, desculpa o atraso aí, é que hoje está um pouquinho nublado, né, bom dia Edna, e eu tive que ajeitar aqui a iluminação para poder ficar legal, porque estava escuro aqui na biblioteca aqui. Vamos lá então, paz do Senhor para todos, aí o Josi está dando, bem, choveu a beça, gente, aqui na minha região, E aí, Patrícia, bom dia! Aparece aqui para mim que Ana Paula tá aí, Mileide tá aí, Rosânia, bom dia! Então, vamos lá. Paz, Mileide. Então, antes da gente começar, né? Algumas pessoas aparecem para mim, Aí diz assim, fulano tá assistindo, né? E aí é por isso que às vezes eu dou bom dia antes da pessoa falar. Valério, ó, Valério está assistindo, Isabela está assistindo. E tem outras pessoas que não aparecem para mim, não sei porquê, mas é bom dia para todo mundo, tá? Valério, Isabela, é bom dia com alegria. Vamos lá. Então, choveu a beça essa noite. E aí hoje de manhã eu estava pedindo uma palavra a Deus, é uma alegria mesmo, Isabela. E eu estava pedindo uma palavra a Deus e me vieram 3. Pois é. E aí a gente vai ter uma base de palavra que é o Salmo 29. Que diz que o Senhor é aquele que está sobre as muitas águas, Ai, 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 E ele é aquele que preside os dilúvios. Então, nossa base é Salmo 29, tá? Livro dos Salmos, capítulo 29. Tô com a blusa também hoje, que também... Bom dia, Alcineia, bom dia, Sandra, Sueli Rangel... Legal, né? E aí assistindo, vamos lá. E aí hoje eu vim com a blusinha também, fiquei pensando, né? Ia ser outra, mas aí a outra não deu. Tá, eu já tinha usado ontem, tava suja, aí vai essa aqui, né? Que diz o seguinte, ó. Eu ganhei também. Vamos lá. Foi Monique que me deu, se não me engano. Ou foi Monique ou foi Raquel, que as duas entregaram junto. Vamos lá, você atrai aquilo que pensa. Eu chegar mais para trás, você vê, né? Você atrai aquilo que pensa. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que a gente está ouvindo, para ver o que a gente está pensando. Adriana, Cecília, bom dia! A Adriana também tô vendo aqui que tá assistindo. Então, vamos lá. Gilda acho que entrou aí agora. Vamos lá. Obrigada, Cecília. Então, Salmo 29. Eu vou ficar aqui dando bom dia todo. Salmo 29 é nosso texto dessa manhã. Então, pega a sua Bíblia. Vamos trabalhar. Vamos estudar nessa manhã o Salmo 29, deixa eu ajeitar aqui rapidinho, chegar para perto de mim, isso, Salmo 29,
E depois a gente vai para Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Então você que anota, né? Nosso texto base é o Salmo 29, mas o horário das 8 é bom. Eu também gosto, mas depende do lugar onde eu esteja, né? Então, pastora Joana tá assistindo. Bom dia, pastora. Tô vendo aqui, tá aparecendo para mim. Então vamos lá. Salmo 29 é a nossa base, nosso texto base. Mas a gente também vai falar de Isaías capítulo... Bom dia, Luciano! Ih, o meu coordenador da escola dominical tá assistindo. Ah, meu Deus! Vamos lá. Então, Salmo 29. Depois a gente vai para Isaías capítulo 6, a chamada de Isaías. Bom dia, Wilson! Vamos lá, que legal! E depois a gente vai para Isaías capítulo 55, verso 11. Tudo isso para a gente falar da voz do Senhor. Bom dia, Josileia. Vamos lá. Tudo isso para a gente falar da voz do Senhor, tá? E o que a gente tem ouvido nesses dias? Vamos refletir. Bom dia, irmã Jurema. O que a gente tem feito, com aquilo que a gente tem ouvido e o que a gente tem dado, a que voz a gente tem dado prioridade? É a voz do Senhor, que continua falando, ou são as muitas outras vozes que têm vindo preencher a nossa mente, o nosso coração, né? Então, vamos falar hoje dessa voz do Senhor, tá bom? Salmo 29. E quem tem um monte de gente nova aí hoje, né? Quem passou aí aquele tempo estudando comigo aí o livro dos Salmos, né? Durante aquela semana, a gente trabalhou muito uma coisa que eu faço lá na PUC, junto com os padres lá, né? E os pastores e euzinha, né? E as outras, tem mais umas meninas lá também. Bom dia, Guaraci! E aí a gente estuda lá uma coisa chamada análise retórica bíblica semítica. E o que vem a ser isso? É que naquela época, eu já falei isso várias vezes, mas nunca é ruim, né, repetir. Então, naquela época, os textos bíblicos eram ouvidos. Não existia dinheiro para sair por aí comprando papiro, não era todo mundo que tinha esse dinheiro para comprar papiro e pergaminho. E outra coisa, antes dos textos virarem textos escritos, eram textos orais. E essa oralidade da antiguidade, isso não serve só para a Bíblia não, tá? Isso serve também, ó, minha prateleira de grego aqui, ó. Isso também serve para os textos gregos antigos, em que havia essas repetições, os textos de Homero, né? Homero tá lá na outra prateleira, que é um amor da minha vida, tá lá. Deus tá na frente, tá em primeiro lugar, mas o Homero tá em segundo, tá? Então, os textos de Homero, e que eram canções, e havia uma série de repetições exatamente para quê? Para poder memorizar. Então, quando a gente estuda análise retórica bíblica, semítica, né? Semítica é em relação a Sem, né? Filho de Noé, que é todo o texto hebraico, né? E depois você chama texto judaico, essa cultura aí, a cultura semítica. Mas a cultura grega é a mesma coisa, tá? Então, havia esses textos cheios de repetições. Isso são marcas de oralidade. O que é oralidade? Era aquele momento em que os textos eram orais, os textos eram ouvidos, os textos eram cantados. Bom dia, Gilda, tá? Então, por isso essas repetições. Então, quando a gente estuda isso, estuda essas repetições e como é que encaixa para aquilo ficar na nossa mente, isso é análise retórica bíblica semítica. E aí, claro, tem uma série de coisas que vai se estudando além disso. Eu falei agora muito en passant,
né? Então, até francês hoje. Então, o que é en passant? É uma coisa muito rápida, né? É aquela coisa de passagem mesmo. Então, a gente tá só falando de uma maneira bem simples. E o Salmo 29 se presta a isso maravilhosamente bem. Se você já abriu sua Bíblia, e eu tô treinando vocês, que vocês sabem disso, né? No Salmo 29, você já percebeu que tem uma expressão aí que se repete muito. Que expressão é essa? Olha para a tua Bíblia. Olha para o verso 3, verso 4, verso 5, verso 7, verso 8. Qual é a expressão com a qual esses versículos começam? A voz do Senhor. Então, não há... Aí essa que é a chave do negócio. Assim como não há como sair do Salmo 136 sem o Hesed, né? Sem a Libras, né? Sem esse amor de Deus, essa bondade amorosa, essa compaixão, essa misericórdia, essa benignidade, como diz lá no Salmo 136, né? Porque a sua misericórdia, benignidade, bondade, dura para sempre. Diego! Gente, está lindo longe, hein? Diego, hoje não é grego não, tá? Hoje é hebraico. Vamos lá. Vamos lá. Então, o pessoal fica sem entender nada das minhas brincadeiras, né? Diego é meu aluno, meu melhor aluno de grego, Diego, lá na faculdade. Então, vamos lá. Então no Salmo, o nosso texto é Salmo 29. Então, no Salmo 29, essa voz do Senhor que vai repetindo, assim como no Salmo 136, é a misericórdia, ou a benignidade, ou a bondade, ou o amor do Senhor que dura para sempre. Então, não há como sair do Salmo 29, dessa canção, sem entender que essa voz do Senhor é Goi-me, você. E o que essa voz do Senhor faz? Legal, eu ia falar engraçado, mas mais do que engraçado é legal. O Salmo 19, que o Luciano está aí assistindo e conhece muito bem, né? O Salmo 19, lá do verso 7 ao verso 10, diz isso. O que a palavra de Deus é e o que a palavra de Deus faz. No Salmo 29 vai dizer o que a voz do Senhor é e o que a voz do Senhor faz. E a proposta para essa manhã é o que a gente faz com a voz do Senhor. O que a gente tem feito, né? Com a voz do Senhor, tá? Salmo 29, então, além das repetições, vamos falar de moldura, que tem moldura aqui também, tá? Então, aula de análise retórica às 8 da manhã. Bom dia, Edvanda! Vamos lá, então. O Salmo 29 começa dizendo o seguinte, e hoje eu tô só com a minha tradução, que é a Nova Almeida atualizada. Deixa eu pegar aqui, ó, a outra Bíblia e botar no Salmo 29, porque aí se houver muita diferença, eu tento olhar para cá ou vocês falam daí para mim, tá bom? Então, vamos lá. Sim, na minha Bíblia diz, deem ao Senhor. Na versão atualizada diz, tributai ao Senhor, filhos de Deus, Salmo 29, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Na minha versão, em vez de tributar, está escrito dar, que é o mesmo verbo lá no hebraico, tá? Então, na minha versão diz, deem ao Senhor. Bom dia, Sérgio! Vamos lá! Bom dia, Sérgio! Estou mandando agora! Vamos lá, é que às vezes eu não olho para cá, que eu estou olhando para a Bíblia. Então, na minha Bíblia, o Salmo 29, na Nova Almeida atualizada, diz, deem ao Senhor. Então, dar e tributar é o mesmo verbo no hebraico. É claro, Luciano, vamos lá. Então, deem ao Senhor, filhos de Deus, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome,
adorem o Senhor na beleza da sua santidade. E aí eu já quero começar com uma coisa que eu ia falar lá no final, mas aí eu já vou começar. Perceba o Salmo 29, verso 1. Deem ao Senhor, ou tributai, né? Dai ao Senhor. Vai para o final do Salmo 29, versículo 11. Diz aí o seguinte: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com paz. E aí tem uma moldura legal a beça aqui do hebraico, tá? Lá no início do Salmo, quem é que tem que dar? Eu e você. No final do Salmo, quem é que dá? O Senhor. Então eu e você damos ao Senhor glória e força. Damos ao Senhor, versículo 2, a glória devida ao seu nome. No verso 11, ele diz que o Senhor dá força ao seu povo. A gente dá a Deus glória e força. E isso, o que sai da nossa boca, dando glória e força ao Senhor, dar ao Senhor glória e força, é isso, começar a entoar palavras, entoar cânticos, falar palavras. No meio dessa situação, que dão ao Senhor a glória e força, porque quando eu falo, a gente sempre escuta isso, Deus não fez uma boca e 2 ouvidos à toa. O que eu falo entra pelos meus ouvidos, vai para minha mente, vai para o meu coração. Então, eu dou ao Senhor glória e força, eu dou ao Senhor a glória devida ao seu nome. E aí ele continua dizendo: adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E o verso 11 dá uma resposta a esse adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, dizendo: o Senhor abençoa seu povo com paz. Isso é moldura, isso é análise retórica também, tá? O que está lá em cima do Salmo 29 responde aqui embaixo. Então, o que está no verso 1 e verso 2 tem a sua resposta no verso 11. Então, eu dou a Deus glória e força, a glória devida ao seu nome. E o Senhor dá ao seu povo, que sou eu, força. Porque quando eu começo a dar a Deus glória e força, isso também começa a me fortalecer. Já está mais do que provado. Ontem, alguém estava falando comigo, foi Cássia, estava falando comigo que um médico no hospital estava dizendo do poder das nossas palavras, que a gente precisa falar palavras boas, palavras de força, e não palavras de medo, e não ficar com medo, porque o medo abaixa a imunidade. E as palavras de força levantam a imunidade, porque eu e você sabemos, isso está na Bíblia, nós somos corpo, alma e espírito. Esse espírito comunica com Deus, essa alma comunica com a gente. Então, a partir do momento que eu comunico comigo mesma e começo a dar força e glória a Deus e começo a falar palavras... mas é louca! Tá falando palavra assim no meio de uma conjuntura dessa? Fala! Porque quando a gente começa a falar coisas boas, não, o Senhor tá não sei quantos mil mortos. Também tem não sei quantos mil curados. Então isso precisa tomar meu coração. Bom dia! Júlio, aí eu não sei se é o Júlio, se é a esposa que tá ali, né? Que aí aparece assim, Serena S.C.A. Então não sei se é Júlio, se é a esposa. Então vamos lá. E aí, então a família toda tá assistindo. E aí, o que acontece? A gente
precisa se encher também dessas notícias boas e falar coisas boas para que o medo vá embora, né? Não tenha paz, tenha medo. Desculpa, não tenha medo, tenha paz. Tá vendo? É o ato falho. Porque vocês acham que eu não tô com medo, não? Eu tô. Mas aí eu todo dia mato esse leão do medo com esse leão da paz. Todo dia a gente faz assim, né? Porque o medo é natural, claro. Eu sou humano igual a você, de carne e osso. Isso aqui, agora a gente tá com a imagem boa, né? Então essa pessoa aqui não é um robozinho, como tava no outro celular. É uma pessoa de carne e osso. Então a gente todo dia mata esse leão do medo com o leão da paz, com palavras boas, tá? Então, deem ao Senhor, dai ao Senhor, tributai ao Senhor glória e força. A força devida ao seu nome. E o Senhor dá força ao seu povo. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, verso 2 do Salmo 29. E final do verso 11, o Senhor abençoa seu povo com paz. Existe uma relação, tá bom? Já que eu tô aqui, o que é esse adorai ao Senhor na beleza da sua santidade? O Salmo 93, verso 1, diz que o Senhor está vestido de majestade, né? Que ele está vestido de poder, que ele está vestido de força. Então, eu estava lendo aqui, estudando, esse adorai o Senhor na beleza da sua santidade, essa beleza da santidade, essa beleza é a vestimenta do rei, né? A vestimenta do nobre. Essa beleza é o que eu olho é belo. E aí, então, esse Senhor, né, que está revestido de santidade. Então, quando eu olho essa beleza dessa roupa de Deus, que é a sua santidade, eu adoro. Bonito pra caramba isso, né? Então, é isso que quer dizer lá no original, tá? O adorar ao Senhor na beleza. Ou seja, Deus se reveste ou se veste, né, do seu próprio atributo, que é a santidade, tá? A partir daí, o Salmo 29 vai começar a falar. Verso 3. Então, a gente já viu uma moldura, já viu que se repete, né? Tributai, 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 ou dai, 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 E embaixo, dá força, abençoa, Bom, Salmo 29, verso 3. Ouve-se. Vou fazer a Libras, né? Ouve-se. Então, ouve-se o quê? A voz do Senhor sobre as águas. Aí eu falei, ontem choveu a beça, né? Você ouviu a voz do Senhor? Sobre as... Eu não sei se na sua região choveu. Aqui choveu muito durante a noite. Então, bom dia, Simone! Bom dia, Simone! Lá de baixo do Piraí, que legal! Vamos lá! Então, ouve-se, Salmo 29, Simone, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. E aí choveu a beça, né? Será que a gente ouviu a voz do Senhor no meio dessa chuva que veio regar a terra? E que veio, né, depois de um calor, refrescar as plantinhas, né? E esse refrigerar as plantinhas, refrescar, isso fala muito com a gente. Essa chuva de Deus, essas águas de Deus, também estão passando. E aí vão passar, e tudo isso vai junto, né? Vai lavar, vai molhar, vai lavar, e daqui a pouco passa tudo isso aí, e a gente vai vencer mais essa, né? Então, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, Salmo 29, 3. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. E aí é legal que agora você, depois que acabar a live, vai estudar aí. Uma hora é a voz do Senhor, outra hora é o próprio Senhor. Por quê? A voz do Senhor é o próprio Deus, né?
segundo lá o Gênesis, né, capítulo 1, e parece que está me vindo isso agora, não tinha vindo nada estudar não. Parece que o Salmo 29 tem a ver lá. Claro que tem, né, o Senhor sobre as águas, né? Lembra lá do Gênesis 1, versículo 1 e versículo 2, né? Tá lá, né? Então, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. E aí uma voz fala, haja luz, e houve luz. Então a voz lá, bom dia Eliane, a voz lá que falou, a voz que é uma voz que faz, porque houve luz, né? Exatamente, a água limpa o nosso ar também. Vamos lá então. Então, a voz, aí verso 4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Aí a voz do Senhor é. Verso 4. Verso 5, a voz do Senhor faz o quê? Quebra os cedros. Sim, o Senhor, tá vendo? A voz do Senhor, o Senhor. Quebra os cedros. A voz do Senhor quebra os cedros. Verso 5. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Olha aí a repetição. Quebra, despedaça. Sinônimos. Verso 6. Ele, o Senhor, faz o Líbano todinho, saltar como um bezerro. Então, olha que legal. Primeiro são os cedros, depois são os cedros do Líbano, depois é todo o Líbano. Olha essa voz do Senhor que vai tomando tudo. Tá? Bom dia, Joyce! Agora eu já sei, quando eu vi Paulo Sérgio, é a Joyce. Então, Jardim Luciana, lá na Nova Iguaçu, legal. Então, ó, essa voz do Senhor, Salmo 29. Essa voz do Senhor, verso 5 e verso 6, primeiro, quebra os cedros, depois despedaça os cedros do Líbano, depois faz todo o Líbano saltar como um bezerro. E o Monte Hermon pular como boi selvagem. É um negócio cinematográfico, né? Eu amo o Salmo 29, gente. Eu fico imaginando essas imagens aqui. Imaginar as imagens. É o pleonasmo, meu Deus. Subir para cima, descer para baixo. Tem professora de português me assistindo. Vamos lá. Então, verso 7. A voz do Senhor produz chamas de fogo. Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor, verso 9. Essa aqui eu acho lindo. Faz dar cria às corças e desnuda os bosques, ou as brenhas, né? Na outra versão é brenhas, são os bosques. Então pensa na voz do Senhor falando, e os montes pulando. Pensa na voz do Senhor falando e as corças dando cria, os bebezinhos nascendo, bezerrinho, o filhotinho nascendo. Pensa na voz do Senhor falando e os bosques sendo desnudados. Pá, pá, pensa nisso. É muito legal. É a força dessa voz. É isso que ele está querendo fazer ao nosso... O imagético é isso aqui. Entender a força dessa voz do Senhor, né? E o verso 9 termina dizendo, e no seu templo, fala junto comigo, todos dizem glória. Essa glória aqui está costurado com o quê? Você sabe? Com o versículo 1 e 2, tá? Porque vai terminar essa parte, da voz do Senhor, da voz do Senhor, da voz do Senhor, o que é que ela faz, tá? E aí está costurado lá em cima com deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. E o verso 9 termina dizendo, no seu tempo todos dizem glória. E aí no verso 10, o Senhor governa os dilúvios. E agora? Está costurado com o quê? Com o verso 3, de que o Senhor, a voz do Senhor que se ouve sobre muitas águas, O Senhor está sobre muitas águas, verso 3. E aí o verso 10 retoma o verso 3, dizendo que o Senhor governa os dilúvios. Então não tenha medo.
se o dilúvio está passando. É o Senhor que governa os dilúvios. Vou de novo no Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, tem que passar porque é quando? Estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. O Senhor governa os dilúvios. Ele governa as águas, Ele está sobre as muitas águas. A gente vai passar, mas isso não vai nos submergir. Isso não vai matar a gente, tá? Vamos lá. Verso 11. Ainda o verso 10. O Senhor governa os dilúvios, que eu parei aqui, né? Como rei, o Senhor governa para sempre. Como rei, o Senhor governa para sempre. Como rei, lembra que eu falei lá em cima? O adorai ao Senhor na beleza da sua santidade é a figura do rei revestido, né? Então, como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor, verso 11, dá força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com paz. Vamos lá. Bebendo água. E aí a irmã Marquinha já me falou, quando eu tô aqui no meio da biblioteca, a alergia ataca, né? Aí dá pigarro. Então vamos lá. Desculpa. Beber mais água. Então vamos lá. Falamos do Salmo 29. Deixa eu olhar aqui minhas anotações. Então a gente já falou dessa voz que aparece no verso 4, no verso 5 aparece essa voz que faz, no verso 7 aparece essa voz que é, no verso 8 essa voz que faz, esse Deus que faz, né? E aí vai intercalando, né? A voz é, no verso 4, aí depois a partir do verso 5 essa voz faz, e esse Deus que é o dono da voz também faz, né? O que essa voz é capaz de fazer? Já falamos da moldura das águas, tudinho. E já falamos que o Salmo começa com que eu dou glória e força, glória devida ao nome, e adoro ao Senhor na beleza da santidade, e termina dizendo com que Deus dá. Ele dá força ao seu povo. E Ele abençoa seu povo com paz, né? Já falamos sobre isso. E agora, eu quero ir no Isaías capítulo 6, tá? Se você pode ir aí na sua Bíblia, Isaías capítulo 6, eu já deixei ela, deixa eu beber mais água. Porque vocês não têm noção, mas eu tô muito perto da minha estante de Bíblia, né? Então aí é poeira, então vamos lá. Para poder ficar, eu tô sem meu suporte, então eu tive que colocar aqui. Então vamos lá. Isaías capítulo 6, verso 1 ao verso 8, é a chamada de Isaías, né? É o momento, bom dia Milton. Então, o nosso texto base é Salmo 29, mas agora eu tô em Isaías capítulo 6, para quem entrou agora. Então, do verso 1 ao verso 8, a gente tem a chamada de Isaías, que muitos de nós já conhecemos. Diz lá que no ano em que o rei Uzias morre, Isaías vê, primeiro ele vê o Senhor como rei. Olha o Salmo 29. Ele vê o Senhor como um rei. É muito interessante isso. Quando a gente estava falando de Gideão, que marcou bastante, né? Não tenha medo, tenha paz. O anjo do Senhor apareceu a Gideão no contexto agrícola, como um pastor, né? Tinha um cajado na mão e tal. Em Isaías, o Senhor vai aparecer como um rei, porque Isaías é um profeta da corte. Então, a identificação de Deus, né? A gente pensa que Deus se identifica com a gente só no Novo Testamento através de Jesus. Deus vem em forma humana, mas não. No Antigo Testamento, Deus já começa a se identificar com o homem desse jeito, né?
Só que aí o Isaías vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, os anjos à volta, né? Clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. Tem tudo a ver os dois textos, mas eu não posso falar tudo, senão a live fica muito longa, né? Tem gente que está trabalhando e tal. E aí Isaías 6, 4 diz que os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. A voz do que clamava aqui é o anjo, que clama santo, 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 né? E o texto continua, e aí o Isaías diz, ai de mim, né? Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei. Aparece o verbo ver 2 vezes, mas você pode fazer esse exercício depois, pegar o Isaías 6, do 1 ao 8, até do 1 ao 9, e ver todos os momentos que vai aparecer o verbo falar ou dizer, lábio, né, e tal. E aí você vai reparando aí, tá bom? No Isaías 6. E aí, a Fátima entrou. Então, eu tô falando do Salmo 29, mas agora eu tô em Isaías capítulo 6, porque eu estou falando da voz do Senhor. Então, em Isaías 6, Isaías 6, verso 6, diz que um dos anjos, um dos serafins, voou lá do trono de Deus e tocou os lábios do Isaías. E aí diz, olha, isso aí tocou os teus lábios, né? E o teu pecado, né, dos lábios foi tirado. Ninguém sabe se ele falava maledicências, o que era. Mas ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, e Deus vem e toca nos lábios dele. E aí, depois disso, é aí que eu quero chegar. Isaías 6, 8. O Isaías diz, depois disso eu ouvi, é o Salmo 29, a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí, ouvindo a voz do Senhor, o Isaías diz o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. E o texto vai continuar dizendo assim, então ele disse, vá e diga ao povo. Então, assim como no Salmo 29, diz que a voz do Senhor é ouvida, ou melhor, ouve-se a voz do Senhor, é sujeito indeterminado, tem professora de português me assistindo. Então, é sujeito indeterminado lá. Ouve-se a voz do Senhor, Salmo 29, 3, sobre as muitas águas, né? E aqui no Isaías, ele diz, eu ouvi a voz do Senhor, né? E aí eu respondi. A questão é, que é aquilo que Deus tocou no meu coração nessa manhã. Eu tenho ouvido a voz do Senhor no meio de tantas vozes. E o que eu estou fazendo com essa voz do Senhor que está falando comigo? Através de tudo. Através dessa live, de outras, de culto, de oração, de olhar uma flor, de perceber a força da chuva, como foi essa noite aqui na minha região, né? Então eu tenho ouvido a voz do Senhor. O que eu tenho dito para Deus com essa voz que eu tenho ouvido? O Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? Ele fala isso. E aí eu quero ir em outro texto para a gente poder partir para as lições. Então, eu tenho ouvido a voz do Senhor e o que eu tenho respondido a essa voz, né? E aí eu quero fechar, antes de ir para as lições, com Isaías também, capítulo 55, verso 11, porque esse texto também vinha no meu coração de uma maneira muito forte, tá? Isaías capítulo 55, verso 11, e você que mora aqui na região, ou choveu aí, né? Aqui mais em cima, a Isabela falou que lá em Cabo Frio choveu também, né? E aí, olha só, Isaías capítulo 55, verso 11, vai falar dessa voz do Senhor também. E diz assim, Isaías 55, 11. Eu vou para o 10, tá? Para contextualizar. Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve desce
descem dos céus e para lá não tornam, para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ou seja, a voz do Senhor. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. O que é o que me apraz? O que é apraz? Dar prazer. Antes fará aquilo que me dá prazer e prosperará naquilo para que a designei. Para o seu desígnio, para aquilo que ela tem que fazer. Então, o que Deus está dizendo? Assim como a chuva desce, porque tem que descer, para fazer com que a semente prospere. Bom dia, Jorge, dormiu mais que a cama. Então, vamos lá. Então, agora eu estou no Isaías 55:11, Jorge, mas o texto base é Salmo 29, que é a voz do Senhor. Bom dia, Cláudio, vamos lá. Então, assim como a chuva desce e tem um propósito, né? Regar a terra, fazer a semente brotar, dar pão ao que come, né? Fazer colher e comer, né? Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Assim será a minha voz, Salmo 29, né? Ela vai fazer o que me dá prazer e ela vai prosperar no seu desígnio, naquilo que ela tem que fazer, né? Então, voltando para o Salmo 29, né? Então, primeiro, o que eu tenho feito com essa voz do Senhor que eu tenho ouvido? Assim como Isaías ouviu na sua chamada. Eu tenho dito, eis-me aqui, envia-me a mim. E a segunda questão é, né? Esse Deus que fala, essa voz de Deus que fala, é uma voz de Deus que age. Bom dia, Fernanda. Então, essa voz de Deus que fala é uma voz de Deus que age, que tem um propósito. Ainda que essa voz venha sobre muitas águas, ainda que essa voz presida os dilúvios, ainda que pareça que essas águas vão afogar a gente, a voz do Senhor é o que está falando nesse momento, né? Então, que a gente possa entender e perceber isso no meio de toda essa situação. Em vez de ficar ouvindo tantas vozes, dá prioridade à voz do Senhor. Ontem eu ouvi uma pregação, uma devocional da irmã Edmeia Williams, que é maravilhosa, amo. E ela falou uma coisa que está me vindo agora, né? E eu me lembrei. Sabe aquele texto lá? Ai, gente, esqueci o texto. O texto lá do Livro dos Reis, eu acho que é primeiro Livro dos Reis, capítulo 18, se eu não me engano. Que aí o Elias fala para o moço assim, olha só, vai lá, vai 7 vezes lá, né? Que tá vindo chuva. E aí, na 7ª, aí o menino vai e volta, o menino vai e volta, o menino vai e volta e não vê nada. Na 7ª vez, o menino vê uma pequena nuvem. Vejo uma pequena nuvem, como a palma da mão de um homem, né? Então ele viu uma pequena nuvem e aí ele volta dizendo, eu vi uma pequena nuvem. E aí o Elias diz, vai e fala para o Acabe que vem chuva aí. Né? Só que ela disse que o Elias, não é nem isso que eu quero falar, é um detalhe. O Elias orava com a cabeça entre os joelhos, né? Quase um contorcionismo, né? Elias devia ser magrinho. Então, e aí ela falou, quando você tá com os ouvidos, se você tá com a cabeça nos joelhos, o teu joelho tá prendendo teu ouvido. E aí quando teu joelho prende teu ouvido, né, e você tá ali orando, você não vai ouvir voz nenhuma. Você só vai ouvir a voz do Senhor. E aí ela falava isso, bota essa cabeça entre os joelhos, para tampar em relação a todas as outras vozes, e ouça a voz do Senhor que fala dentro de você, né? Então, isso é muito legal, tá? Bom, então vamos lá.
Então, tá, o meu outro celular tá tocando lá na sala. Não sei se vocês conseguem ouvir. Aí, vamos lá. Então, essa voz do Senhor, tá? Que é a voz que a gente precisa ouvir nessa manhã, nessa conjuntura toda, tá bom? Então, vamos lá. A voz desse Deus que criou, né? Muito bem, então, ditas essas coisas, né? Dessa voz que a gente precisa ouvir no meio de muitas águas. Vamos para as lições. Salmo 29, então. Vamos lá. E aí a gente faz a relação com esses outros dois textos, tá? Primeira lição do Salmo 29. Nós temos dado ao Senhor glória e força. O que é dar ao Senhor glória e força? Falar. Eu não consigo dar ao Senhor glória e força, muda. Eu preciso falar, tributar a Ele, dar a Ele, louvá-lo com músicas ou falando com oração, né? Eu preciso louvá-lo, eu preciso dar glória e força a Ele. Porque aí me vinha Mateus 12:34. A boca fala do que o coração está cheio. E aí, quando acontece uma outra coisa, como eu falei, quando eu começo a falar, o movimento oposto também acontece. Essa glória e força que eu estou dando vai entrando pelos meus ouvidos e vai cada vez mais enchendo o meu coração. Então, a primeira lição, versículo 1 do Salmo 29. Eu e você, temos dado ao Senhor glória e força, porque quando eu faço isso, isso enche o meu coração. Isso enche a minha mente, entra pelos meus ouvidos e enche o meu coração, tá? Segunda lição. Nós temos adorado ao Senhor no meio disso tudo. Nós temos colocado o Senhor como rei no meio disso tudo, vestido de majestade, vestido de santidade, vestido de glória, de força, de poder, como diz o Salmo 93, versículo 1. Então, nós temos adorado ao Senhor no meio disso tudo, tá? Aí volta, né, o Josafá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, verso 12. Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então, que nessa manhã não só os olhos, mas os ouvidos, a boca fale, dê glória e força a esse Deus, né? A fim de que a gente seja todo tomado por isso e adore a esse Deus que está sobre toda essa situação, não perdeu o controle de nada, né? Não perdeu o controle de nada. Terceira lição. Então, isso está no versículo 2. A segunda lição está no versículo 2 do Salmo 29. Terceira lição, versículo 3. Nós temos ouvido a voz do Senhor. O verso 3 é sujeito indeterminado, tá? Ouve-se a voz do Senhor. Se é indeterminado, não se sabe quem a partícula C, S-E. Ouve-se a voz do Senhor. Mas a proposta nessa manhã é: eu tenho ouvido? Eu tenho ouvido a voz do Senhor sobre as muitas águas, né? Que não seja sujeito indeterminado, mas que seja um sujeito simples, né? Que seja um sujeito determinado, um sujeito que aparece, que eu possa ouvir a voz do Senhor sobre as muitas águas, sobre as muitas situações, sobre as muitas tribulações, que eu possa ouvir a voz do Senhor, tá? E aí faz a conexão com Isaías capítulo 6, verso 8. Eu ouvi a voz e eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quarta lição. A voz do Senhor, verso 4, é uma voz cheia, não é uma voz vazia, tá? É uma voz que tem poder, é uma voz que faz muitas coisas, porque é uma voz cheia. Versículo 4 do Salmo 29,
A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Então, essa voz de Deus que é cheia é a mesma voz de Isaías capítulo 55, verso 11, verso 10 e verso 11, como a chuva e a neve descem dos céus para regar a terra, para fazer a sementinha brotar, para dar pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, que vai para fazer o que me dá prazer e vai para cumprir o que precisa cumprir, né? Então, às vezes, essas muitas águas que parecem para a gente, né? A gente só consegue ver o que está difícil ali. Tem coisa de Deus no meio disso. Você já entendeu e eu já entendi também, né? Tem coisa de Deus no meio disso tudo aí. A gente está aprendendo muita coisa, né? E a gente já percebeu isso. Isso está claro, está ficando bastante claro isso, né? Quinta e última lição do Salmo 29. Salmo 29, verso 11 e verso 12. Depois do Salmo 29, do verso 4 até o verso 10, até o verso 9, falar dessa voz do Senhor que é cheia, que faz um montão de coisa. Do verso 9 dizer que esse Senhor governa sobre essas muitas águas, sobre esse dilúvio. O verso 11 dá a própria lição. O Senhor é aquele que nos abençoa com paz. O Senhor é aquele que nos dá força. E é preciso acreditar nisso. É preciso acreditar nisso. O Senhor é aquele que nos dá força. Solange está dizendo, experiências incríveis nesses dias. O Senhor é aquele que nos dá, é aquele que dá para você, é aquele que dá para mim força. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. O Senhor é aquele que nos dá força. Então, eu e você vamos declarar isso. Vamos dar força e glória a Ele. Vamos declarar que é Ele que nos dá força. E ainda diz mais. O Senhor abençoa seu povo com paz. Quero fechar com algo que, né, já virou mote aí, né? Bom dia, Antônio. Juízes capítulo 6, versículo 23. Não tenha medo, tenha paz. O Senhor abençoa o seu povo com paz. E aí, voltando lá no Gideão, quando ele erigiu, né, quando ele levantou um altar ao Senhor, vou até pegar aqui, né, o versículo direitinho. Quando ele levantou um altar ao Senhor, Juízes capítulo 6, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome Adonai Shalom, né? O Jeová Shalom, o Senhor é paz. E até o dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Então, que a gente possa... Ele não levantou um altar àquilo que ele mais possuía, medo. Mas ele levantou um altar àquilo que veio e suplantou o medo, né? A Libras, né? Aquilo que veio sobre, né? Veio sobre o medo, veio sobre o medo. Foi a paz. E diz ali o texto, até hoje o narrador está contando algo que já tinha acontecido há muito tempo, mas está falando que até hoje o altar está lá. Quando isso tudo passar, que esse altar que a gente está levantando, altar em que a gente está chamando o Senhor, de o Senhor é paz, e que as pessoas digam, né? Quando tudo isso passar, as pessoas digam, até hoje está lá o altar de paz que a Alessandra levantou. Até hoje está lá o altar de que o Senhor é paz, que todo mundo que está aqui, se eu for falar todos os nomes eu não vou lembrar, né? Que a minha família levantou, que a tua família levantou, que você levantou. Até hoje está lá o altar. O Senhor é paz.
Então, guarda isso no teu coração nessa manhã, Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz, tá? E aí, ó, você atrai aquilo que pensa. Então, eu vou chegar para trás, né? Você vê. Você atrai aquilo que pensa. Pensa nisso. Pensa nisso. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa seu povo com paz. O Senhor dá força para mim e para você. O Senhor abençoa a mim e a você com paz. Tá bom? Deus te abençoe nessa manhã. Um beijo da Alessandra. Tenha um dia cheinho de força, cheinho de paz. Tá bom? Beijão.